Bom dia, paz do Senhor Jesus, para todos os nossos inscritos neste canal. Você que não se inscreveu ainda, se inscreve, porque este canal ele tem a intenção de ajudar, não é de atrapalhar, e a intenção de revelar o que Deus mostrou. Eu acredito, novamente repito, como nos outros vídeos eu falo, que Deus não mostra uma coisa para a pessoa não contar, é para a pessoa esconder para si. Não, é para a pessoa contar sim, divulgar, porque se não fosse assim, não estaria escrito aqui as profecias de Jeremias, as profecias de Amós, profecias de todos os profetas, Isaías, Ageu, Malaquias, né, Zacarias e todos os outros. Então, tenho muitas coisas escritas, não tive condições ainda de fazer os livros das coisas que já que ocorreram e que o Senhor permitiu que acontecesse na minha vida. E então estou aproveitando essa chance de estarmos aqui com o canal com matéria própria, não contando matéria dos outros, não contando as coisas dos outros, lógico, mas em algumas ressalvas que eu faço sobre testemunho de meninas que entram no nosso canal e contam, né? Como aconteceu ontem, estava lendo o testemunho de uma menina que ela conversou com o pastor e disse, o pastor perguntou ao pastor se por que que o pastor não fala contra o pecado. E ele disse que esse trabalho quem faz é o Espírito Santo. Só que eu tenho um recado para esse pastor, quem dera que esse vídeo chegasse até lá, quem dera que chegasse para ele esse vídeo, né? Eu quero dizer não só para ele, mas para todos os outros que já me responderam isso, já falaram isso, que eu quero mudar as pessoas e quem muda é o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo usa os vasos. E os vasos falam o que o Espírito Santo manda. Então, por isso eu falo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem me usado para falar com a igreja nos últimos dias, né? Não só eu, mas quantos outros profetas. Quando o irmão falou assim: "Ah, você agora é pregadora do YouTube". Graças a Deus que eu tenho esse espaço para pregar e para testemunhar e contar, né, tudo que o Senhor tem mostrado no YouTube. Glória a Deus por isso. Porém, eu prego em outras igrejas, já testemunhei tudo que eu falo aqui, eu já testemunhei em outras igrejas, né? Então eu quero dar um recado para qualquer pastor que fala sobre isso. Só que tem uma coisa, pastores, eu não vou falar seu nome, não vou falar nome de pastor que já me falou isso. Só que pastor, o Espírito Santo, ele usa quando a pessoa quer ser usado. Ele não obriga ninguém a falar a verdade quando a pessoa não quer falar a verdade, tá? Então, o Espírito Santo, ele usa quem realmente quer agradar ele, quem realmente quer ver a obra de Deus crescendo de verdade, não é inchando, porque a igreja está inchando de pecado. Ontem eu estava muito cansada e eu gravei o vídeo super cansada, cabelo molhado, e eu estava falando sobre a visão que o Senhor me deu de uma árvore, um homem que sacudia a árvore. Sabe? Foi tão sacudida que acabou ficando pouquíssimos frutos. E é o que vai acontecer na igreja. Se você quer saber melhor a visão, veja outro vídeo. A igreja vai ser sacudida por permissão de Deus. Não importa quem ele vai usar para sacudir, se o próprio Deus que vai sacudir. Mas o interessante é que Deus vai sacudir. Eu queria que esse vídeo chegasse para os pastores que falam a respeito do assunto, né? Que dizem que eu tô gripada, tô com o nariz estupido, irmão. Desculpa, mas eu não vou deixar de gravar. Então, para você que diz que deixa que o Espírito Santo fala, o Espírito Santo fala assim, mas ele precisa usar a mim e você para falar, tá? Ele fala. E outra coisa, um recadinho. Quem não quer ouvir a verdade e não pede para saber a verdade, Deus nunca vai falar com essa pessoa. Se a pessoa não se preocupa em saber a verdade, como que Deus vai falar? Agora, se você colocou no seu coração, Senhor, o que o Senhor revelou para a irmã Viane, me mostra. Para Viviana Silva, me mostra. Tá bom? E se você quiser também estar nos convidando para contar algumas coisas aí na sua igreja. Eu trabalho com esse banner aqui.
Eu levo esse banho para as igrejas. Cada banho desse aqui vendido, que eu vendo, sim, eu digo para as irmãs, 5 irmãs corajosas, cada uma dá R$ 10. Esse banho, minha mãe, ela foi ao inferno e muitas coisas desse banho aqui minha mãe viu no inferno, tá? E, e lá é quando a pessoa patrocina esse banho. Eu faço outros banhos com o dinheiro e cada igreja eu deixo um. Aonde eu passo, eu deixo um banho desse. Lá na parte de cima está escrito apresse-se e vá para Jesus. Por quê? Porque quando eu aceitei Jesus, a minha mãe, ela pregava mais sobre o inferno do que o céu. Porque para entender a luz é preciso primeiro entender as trevas. Para querer morar no céu é preciso primeiro conhecer o inferno, saber o que que é o inferno, tá? Minha mãe viu o mercado de carne no inferno e ela contava que esse mercado de carne era um sofrimento muito grande. Havia demônios com, com facões que cortavam aquela carne. Aí você diz, nossa, mas no inferno tem sangue? Pior que tem. Tem carne? Tem, mas é o mundo espiritual, o mundo espiritual. Só que todas as vezes Deus manda, quando eu conto isso aqui nas igrejas, Deus manda eu falar e explicar para as igrejas. Pergunte para eles se eles já tiveram sonhos aterrorizantes. Pergunte para eles se eles já acordaram como se o braço deles tivesse quebrado e eles procurar a quebradura do braço e não encontrar na vida real. Diga para eles que o inferno é desse jeito. Quando ele estava sendo perseguido no sonho, que tomou 5 tiros, como uma vez aconteceu comigo, eu sonhei, eu tinha tomado vários tiros no meu coração quando eu acordei procurando a bala, muitos anos atrás. Eu sofri uma retaliação pelo evangelista da igreja. Essa foi os tiros que eu tomei no coração. Deus tinha me dado essa revelação, como que ia me matar, mas o Senhor não deixou. Eu me mantive firme, estou firme até hoje, para a glória de Deus. Já sofri perseguições de pastores, líderes grandes. Já sofri retaliação de pastores da Melodia que esteve comigo. E numa conversa ele disse para mim que eu queria que a igreja se adaptasse ao meu jeito, não ao jeito de Deus. Eu falei para ele que por isso, ele dizia, por isso você não quer congregar na minha igreja. Eu falei, não, congrego na sua igreja porque eu não aceito que haja prostituição. Eu não aceito que haja sensualidade em cima do seu púlpito e a falta de respeito com o meu Deus em cima do seu púlpito, que ainda é pior do que se estivesse no meio do povão. Está em cima do púlpito, no Santo dos Santos, e ainda usando o microfone consagrado ao Senhor, usando espaço consagrado ao Senhor. Quando tem pessoas lá ali no meio da multidão que não estão fazendo trabalhos espirituais, eles estão aprendendo. Agora os seus não, né? Na verdade, os dele não estavam vivendo isso. Os deles estavam lá em cima. Eu não aceito que o ministério de louvor suba em cima do púlpito para adorar o Senhor de mini saia. Esposa de pastores totalmente indecente. Eu não aceito isso. E nunca vou aceitar. Não adianta. Eu estou nesse canal para falar coisa séria. Não estou falando o nome de pastor, porque se eu quisesse detonar, eu falava o nome de todos eles. Eu chegava aqui e falava, ó, fulano, que está nos debates da Melodia, tá? Que me falou isso, que eu queria adequar a igreja dele ao meu modo, e não é assim. É ao modo de Deus. É vivendo, como eu fiz outro vídeo, vivendo a medida de Deus. Você não pode viver 2 medidas, a medida do mundo e a medida do Senhor. Numa hora você tem a medida do mundo, outra hora você tem a medida de Deus. Que crente é você? Que morador do céu é você? Se a Bíblia mesmo diz que nós vamos julgar os anjos, que capacidade você tem de julgar? Sei lá que se anjo caído ou se não, que capacidade você vai ter para julgar? Se você anda com tudo que o diabo manda para você usar, você usa. Pois bem, eu queria que todos que estão assistindo agora, todos que estão assistindo esse vídeo, tá? Compartilha, curte, envia para pessoas
que precisam ouvir urgente. Eu aceitei Jesus com a minha mãe falando sobre o que viu no inferno. Foi. Ah, mas a gente tem que pregar o amor. Deus é amor, mas é fogo consumidor. E uma das coisas que o meu Deus me ensinou foi que todas as vezes que você não guardar o mandamento do Senhor, você vai estar dentro dos padrões do inferno. Todas as vezes que você pecar e não pedir perdão, você está dentro dos padrões do inferno. Todas as vezes que você for arrogante, tupetudo, nariz em pé, você está dentro dos padrões do inferno. Jesus era humilde. É total que ele deixou o seu trono para nos ensinar aqui humildade. Lavou os pés dos discípulos e quando Pedro não quis que ele lavasse os pés, Jesus disse para Pedro que Pedro não era digno dele se não deixasse lavar os pés. E Pedro deixou. Só não, Senhor. Não lava só os meus pés. Lava a minha cabeça também. Lava tudo. Né? Porque quem quer realmente aprender de Cristo, ele não quer aprender em partes. Ele quer aprender tudo. Em uma dos meus vídeos, você procura aí, que uma irmã pastora, ela me contou que teve a revelação de uma mala, que abria aquela mala e havia muitas peças íntimas, imorais e indecentes naquela mala. E o anjo reprovava todas aquelas roupas para uma serva do Senhor. Ontem, foi na sexta-feira, eu estava numa igreja, testemunhando, uma irmã missionária, ela contou, eu não vou falar o nome dela. Eu sei que ela não ia implicar se eu falasse, mas eu amei aquela mulher, sabe? Amei, de Deus mesmo. E ela contando que ela era viciada, acostumada a pintar suas unhas, e ali ela testemunhando que queria muito agradar a Deus, mas ela tinha as unhas pretas. Ela tinha as unhas totalmente, toda preta, né? E ela tinha que pintar para poder disfarçar as unhas. Mas um dia, Deus usou um profeta e disse para ela: não use, não pinte suas unhas, não faça mais isso. Deus não quer isso em você. E ela foi e falou para Deus: se o Senhor quer realmente que eu pare de pintar, me cura das minhas unhas, que eu tenho vergonha das minhas unhas, são tudo pretas. Mas aí Deus bradou dentro dela e disse assim para ela: você para de pintar as unhas e eu curo você. Ela disse assim: se o Senhor me curar, eu paro de pintar as unhas. E o Senhor disse para ela: pois você para de pintar, que eu curo. Quando foi com menos de um mês, ela morria de vergonha das suas unhas. Com menos de um mês, o Senhor colocou as unhas delas normais, assim como estão as minhas, normais assim, tá? Normais. Branquinha, branquinha, normal. E tava lá testemunhando. Isso é sinal de que Deus não quer que você pinte sua unha. Deus não quer que você mude os trajes, as coisas que ele criou em você. Né? Aí embaixo também, em outro vídeo, também tem um testemunho de uma menina. Não sei se é Priscila. Não sei quem. Não sei se é esse o nome. Eu não queria mencionar nome, mas ela outro dia falou: fui eu que contei. Mas um beijo para todas as irmãs que têm testemunhado, que isso para mim é muito importante, tá? O seu testemunho é muito importante nesse canal. Muito importante mesmo. Então, o que acontece? Deus, ele está requerendo da igreja nos últimos dias uma comunhão, uma consagração, uma mudança de comportamento, uma mudança de vida, uma mudança na fala, uma mudança em todos os sentidos. Porque o céu é real, é bonito, o inferno é terrível. O inferno é terrível. O inferno é isso aqui, ó. Sofrimento traz sofrimento. Nós temos uma imagem aqui do infinito. Tá vendo essa imagem como laço? Jovens estavam usando, não sei agora, mas jovens estavam usando isso até como camisa na camisa.
anel no dedo, jovens estavam usando isso. Esse símbolo aqui do infinito, tá vendo? Isso aqui é um caldeirão que tem no inferno, onde as pessoas não têm como sair. Se sair de dentro dele, cai no, no, no fogo. Se subir, cai na larva. E assim vai, continua. Esse sofrimento constante. Minha mãe disse que quem bebe, quem se droga, quem tudo, tem uma cauda quente. Lá, Satanás joga uma cauda quente dentro da boca dessas pessoas. Quando eu vou na igreja, eu deixo, como eu falei anterior, um banho desse para as pessoas estudarem tudo o que está escrito. Foi o que a minha mãe viveu quando ficou 3 dias como morta. Na verdade, foi reconhecimento de morte mesmo. E ressuscitou após 3 dias, lá em Pernambuco, numa cidadezinha chamada Trigueiros. E depois de 3 dias que ela teve no céu, no inferno, aí ela ressuscitou. Ela voltou. Depois de 3 dias, no dia que a gente ia comprar o caixão para enterrá-la. O que eu quero dizer para você é que eu tenho muita coisa para contar. Não tem como eu contar essa história. Eu conto um pedacinho, palhinha, tem muita coisa para contar. Essa missionária também testemunhou lá na igreja, onde eu estava, onde eu testemunhei também. O testemunho dela complementou o meu. Eu testemunhei primeiro, ela testemunhou depois. E ela contou de uma jovem muito vaidosa e que não queria se libertar da vaidade. E Deus, não Deus, mas Satanás, tocou na jovem e colocou um câncer nela por permissão do Senhor. E todo o cabelo daquela jovem começou a cair, ela ficou quase careca. E um dia o Senhor apareceu a ela e disse para ela que queria que ela vestisse um vestido. Um homem de branco chegou, colocou um vestido nela. E a manga do vestido não era nem embaixo, nem em cima, era no meio do braço. A parte de baixo do vestido não era nem embaixo nem em cima, era no meio da perna. E ela disse para a missionária: "Me diga o que isso significa." E a missionária falou para ela: "Significa que você precisa mudar de comportamento, precisa mudar de vestes, urgente, para o Senhor te dar mais oportunidade de vida." Essa jovem não deu ouvido, foi parar no hospital. Desculpa que eu estou muito resfriado. E do hospital, o Senhor preparou e levou. Ela acredita que foi assim, que o Senhor preparou e levou. Não sabe. Não temos certeza de nada se houve arrependimento no leito. O Senhor disse que ia levar muita gente para o leito para preparar no leito, porque era o único lugar de preparar essas pessoas. Então, queridos, em nome de Jesus, na manhã desse dia, eu quero que você compartilhe esse vídeo, divulgue, curte, faz qualquer coisa aí, me ajuda na divulgação do Evangelho que Jesus está voltando. Eu quero deixar aqui 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Há uma esperança. Há uma esperança na minha vida de morar no céu, e essa esperança que eu prego. Se alguém vier aqui embaixo do vídeo criticar, acrescentar algo ou tentar diminuir algo, eu preciso estar preparada para responder com mansidão. Olha o que a Bíblia diz. Preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, essa esperança e essa certeza de que Deus não está satisfeito com jovens que usam brincos, batom, maquiagem, pintam as suas unhas, tá? Com jovens que se entregam à vaidade. Se você está inocente aí, achando que está inocente, então hoje mesmo o Senhor está clareando tua mente. Sai fora disso. Quero também deixar aqui um aviso para quem não viu esse vídeo e veja esse vídeo. É uma menina de 11 anos, se não me engano, eu não sei se é 11, se é 8 anos, eu não me engano. O nome dela acho que é Nayeli. Nayeli. Ela esteve no inferno, parece que ela é da Coreia.
Anaele, olha esse vídeo, por favor, tá? Veja esse vídeo. A menina, ela era desobediente. Essa menina, estou falando também o nome aqui porque eu não estou aqui diminuindo na vida de ninguém. Eu quero só acrescentar. No caso, essa menina foi levada ao inferno. Ela viu coisas terríveis, coisas que ela conta. A minha mãe também viu crianças no inferno, tá? Crianças dançando, essas criancinhas que ficam aí dançando boquinha da garrafa. E o povo é inocente, inocente. Ó, já criada e adaptada ao erro, já adaptada ao pecado. Minha mãe viu mães que diziam para os filhos, vai para o inferno. E os filhos já estavam sentenciados a morar no inferno porque a mãe havia dado a Satanás a criança, tá? Cuidado com o que você fala com a criança, o que você diz com a criança, amaldiçoando as pessoas, as crianças com a palavra, mamãe e papai. Então, a minha mãe viu isso e disse, olha, por que que ela viu isso? Porque ela muitas vezes xingava a gente desse jeito, né? E para a glória de Deus, estou aqui pela misericórdia do Senhor. Deus libertou, salvou, transformou. E por isso que eu estou aqui hoje. Qual é a intenção desse vídeo? É esclarecer. Eu quero esclarecer. E uma das formas de esclarecer o que eu prego é vendo outros testemunhos de outras pessoas. Veja o testemunho aí dessa menina, da Nayeli. É, é isso mesmo, acho que é isso. Nayeli, que é Coreia. A menina que foi arrebatada para o inferno. E ela viu muita coisa no inferno. Brincos que ela usava. Satanás botou brinco nela no inferno pesadão que batia nos pés dela, como castigo. Tudo que você faz aqui se repetirá no inferno. Se você gosta de louvar Satanás, cantar músicas mundanas, você vai cantar no inferno de eternidade, eternidade para Satanás. Se Satanás, se você parar, ele vai perfurar você. Ele vai açoitar você com um chicote tomado em fogo. Um chicote tomado em fogo. A minha mãe viu caldeirões com pessoas dentro do caldeirão, enquanto outra pessoa, que foi a própria mãe dela, que ela orou por 7 anos para saber se a mãe estava no céu ou no inferno, a mãe estava lá, mexendo esses caldeirão. Minha mãe disse que era uma colher tão grande, que mais parecia tão grande, que era uma luta para ela mexer. Mas se ela parasse de mexer, Satanás chicoteava ela. E ela chorou por vários dias, vários anos, por ter visto isso. Mas ela pediu. E tudo que se pede, recebe. Se você pedir a Deus para ver, Deus vai permitir que você veja. Se você pedir a Deus para saber se alguém está em algum lugar, você vai saber. Deus vai mostrar você. Eu não sei como, mas é só você se manter firme que Deus vai mostrar você, tá? Então, é, eu não quero que o vídeo fique muito grande. Eu queria contar aqui também mais outra experiência. Eu já contei várias experiências da missionária sobre as suas unhas, que ela foi curada depois que deixou de pintar as unhas, que Deus disse para ela, deixa que eu curo. Eu contei para você da menina que ela testemunhou, eu queria gravar com ela, mas é muito difícil eu estar atrás dessas pessoas que eu quase não tenho tempo. Eu amo evangelizar, eu preciso estar evangelizando. Enquanto eu estou aqui, eu estou evangelizando também. Quando eu saio com o carro que o senhor me deu, sem que eu usasse nem R$ 1, nem meu esposo, o senhor me deu carro zero para trabalhar também na obra. Me deu equipamento de som que eu coloco em cima do carro e eu saio para evangelizar. Quando eu tenho pessoas para ir, amém. Quando eu não tenho, eu vou com Miguel, Arcanjo, Serafim, vou com todo mundo, tá? E os anjos me cercam, me guardam e me levam e me traz. Tem pessoas que têm vontade de me parar, alegando até que é perigoso eu sair. Mas eu não saio só.
Eu saio com multidões de anjos, tá? Agora, é lógico, quando eu tenho a missionária Eliane, quando eu tenho outras missionárias, são minhas amigas que saem comigo, mas hoje não está podendo por causa da filha que está grávida. Então, elas também têm seus problemas, né? Suas dificuldades. E tem outras missionárias que querem estar comigo na rua. Meu esposo não pode, por causa do trabalho dele, trabalha nos dias que eu estou na rua, ele está sempre trabalhando. E são os sábados que eu estou na rua. Então, quando é no lugar, aonde o Senhor mandar, eu vou. Eu estou evangelizando, tá? Tenho muita coisa para apresentar nesse canal. Veja os nossos vídeos anteriores, tá? E nessa manhã, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre. Desculpa, mas tá mal, tô mal. Vou melhorar. Em nome de Jesus, um beijo. Deus te abençoe, estou orando por você. Ore por mim, tá? Tudo de bom aí. E em breve, se você quiser me convidar, estarei na sua igreja para contar sobre esse assunto. Meu zap é 99497 8287. 99497 8287 é o meu zap. Não funciona como ligação, porque perdi o chip. Mas esse é meu zap, tá? Fala comigo no zap, se quiser. Que Deus te abençoe. Ministério Voz de Deus, com Viviana Silva, termina aqui. E um abraço e um beijo. E ore por minha vida. Em nome de Jesus.